Linguagens, códigos e suas tecnologias. Inglês. Professora Alzira Shimoura fala e apresenta slide. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a função de avaliar, né? Então para que serve avaliar? Avaliar é uma fonte de conhecimento e impulso para conhecer. Conhecimento de quem, né? De como o aluno compreende e entende o conteúdo que está sendo passado, né? Assegurar serve então também para assegurar o processo formativo dos que participam do processo educativo, a tomar decisões caso seja necessário, tanto o professor quanto o aluno. Através de uma avaliação nós vamos perceber que rumo tomar, porque às vezes tem que parar, voltar de novo, né? Alguma coisa precisa ser feita uma revisão, precisa de uma nova consolidação, uma Letreiro, nova rede do saber. Sistematização, para poder continuar o caminho então da processo de aprendizagem então. Os tipos de avaliação. Nós temos 3 tipos, temos outros, mas eu coloquei esses 3 aqui que acho que são mais pontuais. Então nós temos avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa. A avaliação diagnóstica, ela pode ser feita no início de cada etapa. Para que serve a avaliação diagnóstica? Ela tem como objetivo saber o que o aluno já sabe ou o quanto ele já sabe. Ela pode ser uma tarefa inicial, por exemplo, eu vou ensinar o aluno a escrever bilhete. Então, antes de eu dar uma aula explicando para ele como se escreve o bilhete, eu dou uma situação de bilhete. Olha, você vai ter que deixar um bilhete para a sua professora dizendo que você esqueceu de fazer a lição de casa e só vai poder trazer amanhã. Enfim, tem uma situação. O aluno vai ter que montar o bilhete. Eu não digo para ele como monta, ele pode fazer sozinho, pode fazer em duplas. Então, antes, no início da aula, todo mundo faz o bilhete, com tudo, como eles sabem, com o conhecimento que eles têm, escrevem o nome na folhinha, a gente recolhe esse material e guarda. Então, nós vamos trabalhar com o bilhete durante 2 ou 3 semanas de aula. Ao final do trabalho com o bilhete, nós vamos pegar esse bilhete que eles fizeram na primeira aula e vamos comparar com a produção final após as 2 ou 3 semanas, para comparar o que eles sabiam e o que eles não sabiam. Logicamente, essa primeira avaliação, o professor já percebe o que os alunos sabem e não com relação ao bilhete. Portanto, onde é que nós vamos ter que aprofundar? Porque tem coisas que o aluno já sabe, traz da língua materna. Então, quais são os pontos que ainda tem dúvida e precisam ser aprofundados? E, ao final, o próprio aluno vai poder, novamente, reescrevendo o bilhete, pode ser até a mesma situação para que ela seja comparada. Aí nós vamos usar, então, a primeira versão do bilhete e essa última depois desse percurso de aula focado no bilhete. Então, ele vai poder comparar e perceber o quanto ele cresceu também. Aí, a avaliação formativa, ela é feita ao longo do processo de ensino-aprendizagem que possibilita a cooperação com os outros. Então, são as avaliações menores que nós vamos fazendo ao longo do semestre ou do bimestre para percebermos o quanto já foi aprendido, onde estão as dúvidas. Nesse momento também cabe autoavaliação, avaliação dos colegas e avaliação do professor e avaliação de todo mundo com relação a todo o grupo, até a forma do professor estar dando a aula, se está indo rápido, se não está, o que precisa ser mudado no percurso. Então, esse é o momento, que é durante o processo. Então, o objetivo aqui é que haja interação do professor com os alunos, dos alunos entre eles e o aluno com o professor, para que haja espaço de todo mundo avaliar o processo e o conteúdo que está sendo trabalhado dentro da sala de aula. A avaliação somatória, então, que é a final, ela tem como objetivo, ela é realizada no término de um período ou etapa de trabalho e ela é capaz de evidenciar o trabalho e o resultado das aprendizagens. Então, o objetivo dela é o resultado final do trabalho. O que realmente foi aprendido, qual é o conhecimento que o aluno consegue, então, produzir sozinho ou em grupo, né, ao final daquela etapa de trabalho. Aí nós temos, então, um outro slide que fala sobre o que avaliar, então. O que os alunos, o que nós vamos avaliar? O que os alunos estão aprendendo, como eles estão aprendendo, as estratégias de raciocínio, a argumentação e a aplicação do que utilizam. Então, tem um conhecimento que está sendo trabalhado na sala de aula. Então, nós vamos focar aí no que eles estão aprendendo, né? Como eles estão aprendendo, que estratégias eles estão usando ou não. Então, o olhar vai ser esse.
Né? O que eu vou avaliar? Eu vou avaliar como é que todo esse processo está se dando. Onde é que eu preciso mudar a direção, onde é que eu preciso negociar com o aluno, chamar a atenção para que ele volte no processo e consiga novamente encaminhar e para que o processo de ensino-aprendizagem se dê de uma maneira mais eficiente. Né? Aí nós temos então como avaliar, que é o próximo slide. Então nós temos ali, intervir para reorientar. O professor pode intervir para reorientar, estimular, assegurar, corrigir e valorizar, apresentar informações, exemplos, né, educativamente significativos. Então, os exemplos na hora da correção, eles têm que ter significado, eles têm que ser esclarecedores para os alunos. E nós temos que argumentar nas correções de tarefas, exercícios e exames, então. Então, o que acontece no momento da avaliação? Uma estratégia de avaliar que a gente, às vezes, pelo tempo da sala de aula, que a gente acha que é muito corrido, não quer perder tempo, e a gente acaba não usando mais, né? Alguns professores ainda usam e tem resultados bastante positivos. É corrigir a prova. Né? Nós aplicamos a prova, e o que o aluno faz quando a gente devolve a prova? Ele olha a nota, dobra e guarda dentro da bolsa. Nós precisamos olhar a prova com mais carinho. Né? Nós precisamos retomar a prova com o aluno, analisando o que foi que errou, por que errou. Nós tínhamos a alternativa A, B, C, D e E. A resposta certa era A. E ele pôs a B. Por que ele pôs a B? E por que não é a B? O aluno precisa perceber o que foi que ele entendeu de errado ali, para a próxima vez ele conseguir se sair melhor, né? Para perceber que estratégia ele pode usar para poder chegar na resposta certa, por exemplo. Então é preciso avaliar, analisar as provas novamente para que o aluno possa rever o que foi que ele aprendeu ou não. A própria avaliação da prova, né, esse corrigir da prova, faz parte do processo de ensino-aprendizagem. É o olhar o quanto que eu sei, o quanto eu não sei e o que eu sabia já. E, na verdade, eu li e, por uma distração, eu acabei errando. Porque tem muitas atividades em que a gente comete um erro e fala, puxa, eu me distraí, mas eu sabia essa resposta. Né? Então, é um convite aos professores para reverem novamente essa maneira de como trabalhar as avaliações, né? Não simplesmente colocar nota e o aluno também já tem esse hábito, ele pega a guarda, porque o objetivo não são as questões, o que eu acertei porque eu acertei, ou o que eu errei porque que eu errei. Na verdade, o objetivo é saber o porquê que eu acertei ou o porquê que eu errei. Então, nós precisamos voltar a esse procedimento de análise das provas, né? E qual que é a importância, então, de avaliar, que é o assunto do próximo slide, né? É a comprovação do que foi aprendido, então, do que foi apropriado pelos alunos. São as indagações dos valores dos conteúdos envolvidos, né? A verificação da compreensão e da assimilação da informação recebida, do valor formativo das perguntas. Então, nós temos aqui uma questão que realmente nós vamos checar, né? A palavra é meio ruim também, mas na verdade nós vamos sim observar o que já deu certo, o que não deu, para a mudança de rota, né? E a questão do valor formativo das perguntas também, essa palavra formação, ela é bastante interessante na hora que a gente vai refletir sobre ela, porque, na verdade, nós estamos ensinando aquelas pessoas para quê? Né? Estamos ensinando o quê e para quê? Na verdade, nós estamos formando pessoas para saírem de dentro da escola com atitudes, né, de cidadãos, críticos e tudo mais. Né? Então, como é que faz isso através de todo esse processo dentro da escola e pensando na língua inglesa? Né? Então, a gente precisa refletir um pouquinho sobre isso. E com relação às perguntas, acho que é uma questão que vocês já estão por dentro das provas, de Saresp e tudo mais. Como que essas questões são feitas? Então, nós precisamos ler um pouco mais, né? Muitos desses testes são baseados no PISA, então nós temos lá níveis de questões que podem ser feitas. Então, eu tenho perguntas, quais são as expectativas que estão por trás daquelas perguntas, né? O que eu quero ali observar se o aluno já se apropriou de determinado conhecimento ou não. Então, as perguntas do nível 1 são para identificar. Então, o aluno já consegue identificar uma informação. A do nível 2, de compreensão, o aluno consegue compreender. E de nível 3, que é um pouco mais aprofundado, e aí onde, né, os alunos estão tendo mais dificuldade, eles de compreensão disso, e nós de ensinarmos eles a fazerem isso. Então, o nível 3 é de reflexão crítica. Então, nós temos esses 3 níveis e vocês sabem melhor do que eu onde é que as crianças estão aí tendo maior dificuldade, né? No segundo nível de compreensão e de reflexão crítica. Então, ao elaborarmos uma avaliação, nós temos que ter esse cuidado, né? O que é que eu quero ver
nessa prova? Eu quero ver se o aluno aprendeu o quê? Então, nós temos nos cadernos, lembram? Né, as listas das expectativas, do que foi colocado em cada caderno, em cada semestre. Então, aqueles são os objetivos, é aquilo que eu quero observar na prova, né? Quais são as perguntas, quais são as atividades propostas na prova que me dão suporte para observar se o aluno aprendeu aquilo, né? Reconhecer o título do texto, compreensão, relacionar informações, dar opinião crítica, argumentar, que pode ser alguma das expectativas. As perguntas que eu fiz na prova garantem que eu consiga observar esse resultado, se o aluno aprendeu ou não. Então, nós temos também que avaliar que tipo de prova nós estamos fazendo com um pouquinho mais de cuidado, né? E também explicar para o aluno, né, os enunciados, né? Temos cuidado também de que eles sejam claros e os alunos possam perceber realmente o que é que nós estamos, qual é a tarefa que nós estamos querendo propor para os alunos, né? Então, quais são os instrumentos para poder avaliar na sala de aula, né? Muitos são comentados também naquela parte inicial de introdução do caderno para o professor, então aqui é o próximo slide. Nós temos então alguns instrumentos para avaliação, como portfólio, seminários, experimentos, visitas pedagógicas, provas, fichas de autoavaliação, lição de casa, lição de classe, pesquisas, fichas ou comentários para avaliação de outros alunos também. E a sua própria, né? No nosso caderno nós temos então o Can Do Chart, que eu tirei aí da 8ª série para vocês estarem olhando e lembrando como ele é, né? Então é o que eu já consigo fazer, o que eu consigo fazer, mas eu ainda preciso de ajuda ou do meu colega ou da minha professora, e as coisas que eu ainda não consigo fazer sozinho. Então ali nós temos as listas das expectativas, que eram as que eu estava comentando agora há pouco, que se nós vamos elaborar uma prova extra, né, durante o processo aí, que não só a final que o caderno propõe, eu posso estar levando em consideração aquelas expectativas de ensino-aprendizagem, então, para estar pedindo e ali procurando observar se o aluno já aprendeu ou não. Mas esse Can Do Chart é muito importante o aluno estar dando uma olhada nele e vendo já, né, uma autoavaliação, o que eu já consigo fazer e o que eu ainda não consigo fazer e por que não. E o professor observando esse material, ele também consegue dados para ver qual é o problema da sala ali? Qual é o foco que ele precisa resgatar novamente, revisar, consolidar para continuar dando sequência ao ensino-aprendizagem então, né? Realização São Paulo, Escola de Formação de Professores e Fundação Padre Anchieta, Governo do Estado de São Paulo.